18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você que está aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Juntos, eu e ela, Karime Leão, começando mais uma edição do 18 horas, Karime. É isso aí. Boa noite, Carlão. Boa noite pra você também, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até 7 da noite, aqui no 18 horas. E aquele salve especial pra você que nos acompanha nas redes sociais, no @18 horas News. Boa noite, gente. Mix. Agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Fim de semana violento em Manaus. 11 pessoas foram assassinadas. Depois de 8 anos, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, visita o Brasil. Pautas ambientais e desenvolvimento sustentável da Amazônia estão na pauta de debates que acontecem esta semana em Manaus. Os rumos da Zona Franca de Manaus com a definição do projeto final da reforma tributária. Ora, 6 horas e 1 minuto e você está no melhor Mix do Brasil e começando juntos em mais uma edição do programa 18 horas, eu e ela, Karime Leão, até às 7 da noite. E os destaques do dia, informação para você aqui no melhor Mix do Brasil. Hoje é segunda, começando mais uma semana com você, 29 de maio de 2023, no ar. 18 horas. Olha só, a greve dos professores em educação do Amazonas entrou hoje no 9º dia útil. A paralisação começou no dia 17 de maio e atinge escolas em Manaus de 50 municípios. Mesmo com o desconto dos dias parados, a categoria decidiu sim manter o movimento. Karime. Exato, os profissionais da educação aqui do estado do Amazonas decidiram manter o movimento. E a decisão foi anunciada hoje de manhã durante um ato que reuniu centenas de profissionais da educação na frente da sede do governo na zona oeste de Manaus. Segundo o sindicato que representa a categoria, 52 das 62 cidades do estado aderiram à greve. Olha só, agora o governo do estado anunciou que vai voltar a negociar com o comando de greve. A reabertura de diálogo vem depois que o governador Wilson Lima se recusou a sentar com os trabalhadores na quinta-feira passada. Exato, e o retorno ao diálogo, que demorou aí 4 anos e 5 meses, vem depois da guerra na justiça, descontos de dias parados no contra-cheque dos trabalhadores e apoio de estudantes, pais e sociedade ao movimento da educação no estado. E vamos agora aos detalhes sobre esse movimento, agora com a repórter Odiné Araújo. O golpe fatal do governo do Amazonas contra os servidores da educação na última sexta-feira, ao mandar descontar no contra-cheque que fechou dia 10 desse mês, os dias de paralisação da greve que começou no dia 17 de maio, não arrefeceu o ânimo dos servidores da SEDUC, ao contrário, sem dinheiro para receber, embora tenham trabalhado normalmente em abril e primeira quinzena de maio, a revolta dos trabalhadores cresceu e outros segmentos da sociedade se sensibilizaram com a luta dos servidores públicos ligados ao Sinteam, Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Amazonas, e a Avanseg, Associação dos Trabalhadores Administrativos, Serviço Geral, Merendeiros e Vigilantes da SEDUC. A motorista Poliana Teixeira, mãe de uma aluna da rede pública, foi uma das que aderiu ao movimento dos servidores da educação. Todas as profissões que existem na face da terra, eles tiveram um professor. E por que a classe é desvalorizada, gente? Me respondam. Agora chegou a hora do basta, de nós falarmos e não ficar calados, omissos a esse governador. Mas eu tenho memória e eu vou lutar pelo direito da minha filha. Nas redes sociais, a luta dos servidores da educação ganhou força em diversas plataformas. Em uma delas, o professor Max Colares, do município de Borba, diz que se hoje os pais têm que lutar para que seus filhos tenham direito ao estudo, é porque durante 4 anos e 5 meses, a categoria tentou negociar com o governo do Amazonas, mas nunca foi recebida por ele. Desde 2019 que a nossa categoria não recebe o reajuste salarial, a data base que é paga sempre em março. E de 2019 para cá o governador simplesmente não pagou. O nosso sindicato, o Sinteam, tentou abrir a mesa de negociação desde 2022.
2022. E nós estamos mobilizando hoje aqui no centro de eventos os pais. Nós chamamos os pais de todas as escolas estaduais para informar o porquê de estarmos aqui. A blogueira Paloma Souza também aderiu ao movimento dos trabalhadores da educação com recados ao governo. Negocia, governador. Receba os professores. Paga a database. Se não fosse os professores, você nem ocupava a cadeira que ocupa hoje. Vamos ter um pouquinho mais de respeito com os professores, hein? Negocia, governador. Negocia. Recebam os professores. A culpa de não estar tendo aula não é dos professores. Diante da repercussão também entre o meio político, a sociedade e a pressão dos servidores da educação em praticamente os 62 municípios, o governo do estado voltou atrás e na manhã desta segunda-feira enviou mensagem informando que está disposto a voltar à mesa de negociação. Milhares de servidores da SEDUC marcharam para a sede do governo, onde a comissão de greve foi recebida. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Asprom Sindical, que também representa uma parte dos professores e pedagogos da SEDUC, porém que trabalham apenas em Manaus, se juntou aí à greve geral da educação, Karine. Carlão, e agora de tarde o governo acenou com uma nova proposta e aumentou de 8% para 14% o reajuste salarial. A proposta para eles, para os grevistas, para os profissionais da educação do estado do Amazonas. Vamos saber mais sobre esse assunto, conversando agora com Ana Cristina, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas. Muito boa noite, presidente. Seja bem-vinda ao 18 horas. Então, agora, com essa proposta, o movimento vai terminar? Vocês vão se reunir para decidir? Vocês aceitam essa proposta de 14%? Boa noite. Boa noite, Karine Leão. Boa noite, Carlão. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui. Na realidade, houve essa reabertura da mesa, onde o governo avança dos iniciais 8% para 14%, sendo que dividido 8% agora e 6% para julho do ano que vem. A categoria vai apreciar amanhã a contraproposta do governo, mas a greve continua até que nós possamos esgotar todas as possibilidades na mesa de negociação. Perdão, segue. Não, só lembrando que vocês pediam 25%, não é? Exatamente, o nosso inicial é 25%, isso trazendo 15,19% da inflação de 22 e 23, um retroativo de 20 e 21 em relação à data base que foi paga em janeiro de 2022, para que nós iniciássemos essa mesa. Aí já iniciamos, aliás, tivemos na primeira reunião, dia 8 de março, a sinalização de nenhum percentual, condicionada a um estudo que eles iriam fazer, e depois suspensão dessa mesa até o momento em que nós chegamos à greve, no dia da instalação da greve no dia 17, uma nova conversa no dia 18, já com percentual de 8%, e que não foi aceito pela categoria, e agora nessa reabertura de mesa, 14% com esse parcelamento. A categoria vai apreciar amanhã, não há nada definido, é a categoria quem decide, mas nós acreditamos que pode melhorar. E aí vamos estar no Clube Municipal amanhã às 10 horas. Existe também, acrescido aos 14, como eu já falei, a progressão vertical de imediato, a horizontal para impacto de folha, a revisão do nosso PCCR, onde nós vamos discutir o auxílio localidade para que ele mude a nomenclatura e ele fique com um indexador que acompanhe o aumento da capital, que hoje o auxílio ele perde a sua finalidade de fato e precisa ser transformado em um auxílio que vai ajudar na locomoção dos nossos colegas do interior do estado para o seu local de trabalho e para a sua casa. E ainda faltam discutir pautas como o plano de saúde para o aposentado e as pautas menores em relação às condições da nossa atividade laboral.
Agora, presidente, além do reajuste aí de 14%, o governo se comprometeu a reembolsar imediatamente os valores que foram descontados dos trabalhadores em educação por conta da greve. Confere essa informação? Sim, confere. Ele se compromete a reembolsar ainda na semana que vem, pois irão fazer uma folha complementar, caso nós aceitemos de imediato, e está reembolsando. Lembrando que os trabalhadores em educação tiveram pela primeira vez na história da luta dos trabalhadores o desconto feito no mesmo mês em que ainda não terminou o mês, mas os descontos do mesmo mês em que se está trabalhando. Certo, e nessa negociação, presidente, o governo também se comprometeu em retirar da justiça a ação que bloqueou no total aí de R$250 mil do sindicato? De retirar a ação que tem na justiça, que inclusive com esse comprometimento de estar reembolsando o valor das faltas, justamente a retirada dessa ação, o que torna inclusive a nossa greve legal, embora ela tenha cumprido todos os ritos e seguido todos os trâmites dentro da legalidade. Ok, olha só, a senhora já falou inclusive, mas só para reforçar, a categoria vai decidir então amanhã em assembleia se aceita ou não. E já tem o local onde vai ser feita aí a assembleia, já está tudo certo para isso, não é? Só reforçando. Já sim, já temos o local, será no Clube Municipal amanhã às 10 horas, onde a categoria vai apreciar e vai estar aí dizendo se aceita ou não essa proposta. Ok. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no 18 horas. Obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade de esclarecer e estar expondo para a sociedade em que pé estão os trâmites e a negociação. É sempre um prazer falar com vocês, Carlão e Karine. Prazer é nosso. Estamos aqui à disposição. Muitíssimo obrigado. Uma ótima noite, bom trabalho. Conversamos com a Ana Cristina, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas. Agora 6h12. Você está no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. Mix. Olha só, tivemos mais um fim de semana sangrento. Pelo menos 11 casos de assassinatos foram registrados no Amazonas dentre os dias 27 e 28 de maio. 9 foram registrados só neste domingo, segundo dados divulgados no relatório do Instituto Médico Legal. E um dos crimes que teve bastante repercussão aconteceu sábado durante o campeonato de jiu-jitsu na Arena Amadeu Teixeira, Karine. Exato, Carlão. E o Matheus Rogério Machado de Castro, de 25 anos, foi executado com um tiro no peito. Segundo a polícia, o motivo do crime está relacionado com uma rixa entre facções criminosas. E a vítima, o atleta, ele é apontado como autor do assassinato de uma outra criminosa. E o repórter André Meirelles está aqui ao vivo com a gente, traz mais detalhes a respeito desse fim de semana aí violento em Manaus. André, esse número de 11 assassinatos parece até que subiu, né, André? Boa noite, seja bem-vindo, conta mais pra gente. Isso mesmo, Karine e Carlão, boa noite para vocês, boa noite aos nossos ouvintes. A gente tem 13 crimes registrados sábado e domingo, a gente estava consultando o relatório do Instituto Médico Legal e lá tem esses 13 crimes de sábado e domingo. E segundo a Polícia Militar, os crimes aconteceram em bairros distintos e desses casos, 2 teriam relação, sendo um registrado na Avenida das Torres e o outro no Águas Claras, uma comunidade aqui em Manaus. As vítimas seriam aí da mesma família. O que aconteceu? É o Wanderson Gabriel Cardoso, de 19 anos, ele foi morto a facadas na tarde de domingo, isso na Avenida das Torres, que fica na zona norte de Manaus. Esse foi o crime que aconteceu dentro de casa, onde ele morava com a família. De acordo com a polícia, os criminosos invadiram a residência dele e encontraram Wanderson com a esposa e também com o filho. Os criminosos mandaram a mulher e também o filho saírem ali do local e em seguida eles começaram primeiro uma sessão de tortura. A vítima teve inclusive as mãos amarradas com a própria roupa e em seguida foi ali assassinado. O homem era primo de José Alexandre dos Santos de Souza, um jovem de 24 anos que foi morto na manhã de domingo no conjunto Águas Claras e segundo informações da polícia, esse crime pode ter aí relação e continua sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Agora a gente fala também dessa morte da Arena, até então não havia identificação do atleta que estava ali, mas foi identificado aí, é o Machado de Castro, 25 anos, foi assassinado
assassinado ali na noite de sábado, quando acontecia esse campeonato, né? Campeonato Norte-Nordeste de Jiu-Jitsu. E quem conhece ali, né, passa sempre em frente pela Avenida Constantino Neri, ali mesmo, aquela Arena Amadeu Teixeira, foi ali que aconteceu esse crime. Teve vídeos também que circularam pelas redes sociais e mostraram também o momento ali, mostrou um momento de desespero entre as pessoas que estavam participando ali desse campeonato, né? Ouviram barulho dos disparos e alguns começaram a correr ali, cenas mesmo de desespero, né? Grotesco mesmo. Claro. A situação. Exatamente. Esse é um crime que, segundo a polícia, pode ter relação, que esse seria o autor do crime de uma mulher identificada como Barbie, né? Que aconteceu, que ela foi morta ali no ano de 2019. Também a gente tem esses outros casos que cabem dentro desses 13 homicídios de sábado e domingo. Tem uma dupla que foi assassinada a tiros na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Cidade Nova. Presta atenção, é Zona Norte de Manaus. Outro caso também na Zona Norte, ali no Colônia Santo Antônio, foi de um homem de 39 anos, morto a tiros no meio da rua. E outro foi na Avenida dos Oitis, Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus. Uma mulher não identificada foi encontrada com marcas de facadas pelo corpo. E segundo a polícia, ela também teve a cabeça ferida a pedradas. E com marcas de tiros e golpes de arma branca, um homem não identificado foi achado morto na Rua 50 da comunidade Mutirão, Zona Norte de Manaus. Outra situação também na Zona Norte, ali pelo bairro Novo Aleixo, foi de um homem que foi perseguido e acabou sendo assassinado. A maioria dos crimes aí, né, Karim Carlão, aconteceu também na Zona Norte de Manaus. A gente tem falado muitas das vezes, crimes acontecem mais na Zona Leste, mas esse final de semana a patrulha ali, né, a rota do crime resolveu passar. Virou para a Zona Norte. Virou ali o alvo para a Zona Norte de Manaus. E teve também tentativas de homicídios. Domingão aí teve 3 pessoas esfaqueadas. E esse crime aconteceu em bairros distintos também, entre 3 horas e 5 horas da tarde. De acordo com a Polícia Militar, no bairro Cidade de Deus, um casal brigou em casa após o companheiro passar o final de semana fora. E quando ele chegou, a mulher dele acabou esfaqueando ele na costela. E ainda de acordo com informações da polícia, o segundo caso ocorreu no Monte das Oliveiras, que fica também na Zona Norte de Manaus, após uma briga de bar que começou com um dos clientes que tentou apartar ali, logo em seguida o mesmo acabou recebendo uma facada ali também ali próximo à clavícula. E teve também uma situação de briga por pipa, né, que a gente chama também de papagaio aqui em Manaus. A polícia também informou que no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, a vítima estava brincando ali de papagaio quando acabou cortando a pipa ali do outro. E durante aí teve uma confusão, o rapaz parece não ter gostado e estava com uma faca e acabou esfaqueando a vítima ali no pescoço. As 3 vítimas foram socorridas por populares e deram entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, que fica na Zona Leste de Manaus. Lá foi registrado esses crimes, essa tentativa de homicídio, né? As pessoas que foram aí atingidas por arma branca, que a gente fala, né? Aconteceu de 3 até 5 da tarde desse domingo, Karim Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Valeu, André. E assim, né, Karim Milhão? Manaus vai, né? Vai se consolidando aí, né, Carlão? Como uma das cidades mais violentas do mundo. No último ranking divulgado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, a capital amazonense aparece como a 21ª cidade mais violenta do mundo e a 3ª mais violenta do Brasil, perdendo apenas para Mossoró, no Rio Grande do Norte, e Salvador, na Bahia. Uma situação, né, Carlão, inaceitável. Karim, sem dúvida, e cada ano vai ficando pior, o que é pior ainda. Esse caso que aconteceu na Arena Amadeu Teixeira foi uma execução num ambiente fechado durante um campeonato de jiu-jitsu. Ali estavam famílias, atletas, enfim, pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o processo, com as facções e que poderiam ter sido vítimas dos disparos dentro da arena. Foi uma sorte, viu, não ter tido nenhuma vítima de bala perdida, né, Carlão? Sim. Bom, e o que a polícia sempre responde? Ela sempre dá a mesma desculpa, ou seja, é guerra entre facções. Sim, como se essa guerra de facções fosse liberado em outro planeta, fosse coisa de outro mundo, né, Carlão? Sim, é guerra entre facções do Amazonas e o Estado deve sim coibir como qualquer outro crime. Ou não é verdade? É guerra de facção, pronto, não tem nada a ver com isso? Não é assim, né, gente? A questão é que nada é feito, o fato é esse. E com a impunidade, essa guerra invadiu campos de futebol, arena, avenidas movimentadas, qualquer hora do dia.
dia. É o que a gente sempre fala aqui no 18 horas. Manaus virou uma grande área vermelha, onde nenhum bairro, nenhum lugar pode ser considerado seguro. As facções tomaram conta da cidade e também do interior. Essa é a nossa realidade. Que nem o André falou agora, estava na Zona Leste, agora foi para a Zona Norte, então assim, está tendo um bom, enfim. Aí Manaus está inclusive na contramão do país, enquanto as outras capitais apresentam queda significativa do número de homicídios, aqui em Manaus aumenta. Foram 1.041 homicídios em 2022, o que dá uma taxa de 50,6% de homicídios para cada grupo de 100 mil pessoas. Número assustador, sem dúvida, assustador. E é uma vez aí que a média brasileira é de 40,8% homicídios para cada grupo de 100. Então aqui nós estamos com 50,6, enquanto a média está em 40. É uma diferença brutal, portanto é um número realmente assustador, Karime. 6h21, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, nos últimos 3 anos, quase 10 mil acidentes de trânsito envolveram motocicletas aqui no Amazonas. E os custos para o sistema público de saúde por conta desses acidentes não é baratinho não, viu, Karime? São milionários. Carlão, para a gente ter uma ideia, só no ano passado foram mais de 2 milhões de reais gastos com internações, cirurgias e procedimentos em atendimentos. Em todo o Brasil, os acidentes no trânsito matam mais de 1 milhão de pessoas por ano. Já que no Amazonas, somente de janeiro a abril desse ano, 104 pessoas morreram vítimas de acidentes no trânsito. Quem explica melhor para a gente é a repórter Nathalie Moraes. Entre os anos de 2011 e 2021, a taxa nacional de internação de motociclistas por acidente no trânsito cresceu em média 55%. Ela passou de 4 pessoas para cada 10 mil habitantes para 6 pessoas. No Amazonas, o recorde dos últimos 3 anos mostram que foram quase 10 mil acidentes envolvendo motocicletas, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde. Para o diretor-presidente do Detran no Amazonas, Rodrigo de Sá, a imprudência é hoje a principal causa de acidentes aqui no estado. Só em 2022, o Detran Amazonas realizou mais de 48 mil autuações. E a falta de equipamentos de segurança, como o capacete, esteve entre as mais registradas. Pilotar motocicleta sem uso do capacete, por exemplo, é uma das infrações mais frequentes, não só pelo Detran, mas como pelo IMMU aqui em Manaus. Então, fatalmente, esse indivíduo, se cair, pode vir a óbito, porque ele está sem o principal equipamento de segurança para pilotar uma motocicleta, que é o capacete. Em seguida, vem a infração de descarga livre e também de pilotar uma motocicleta com um calçado inadequado. Então, nós temos aí uma série de infrações. A imprudência no trânsito tem um custo para os cofres públicos. Só no ano passado, a Secretaria de Estado de Saúde gastou mais de 2 milhões e 300 mil reais com internações, cirurgias e emergências médicas no tratamento das vítimas de acidentes de trânsito. Além dos custos, essas vítimas também são maioria nos leitos de UTI, as unidades de terapia intensiva, e tiram vagas de outros pacientes. Todo esse aumento vem gerando uma preocupação nas autoridades de saúde aqui do estado, como afirma o secretário da Suzam, Anuar Samad. Nós temos um quadro grave porque a maioria dos nossos leitos, principalmente os leitos de UTI nos grandes hospitais de pronto-socorro da cidade, estamos aí dependendo do dia, da semana, se tem feriado, se não tem, mas gira em torno aí de 50%, 60% a taxa de ocupação ocasionada por esses acidentes de trânsito. Em Manaus, 3 grandes pronto-socorros realizam o atendimento desses pacientes. 28 de agosto, João Lúcio e Platão Araújo. Mas reduzir os acidentes é uma meta para preservar as vidas em todo o Amazonas. A redução é uma das metas do Detran, que vem trabalhando para conscientizar a população com trabalhos que envolvem a educação no trânsito, como destaca o diretor-presidente do órgão. O Detran Amazonas também tem projetos sociais importantes que têm o objetivo não só de ajudar as pessoas de baixa renda, mas também formar adequadamente esses condutores. CNH Social, projeto Motociclista Legal, que leva equipamento de segurança aos profissionais de mototaxistas do interior do estado, sobretudo, e a CNH na Escola, que é um projeto que leva educação de trânsito para os jovens da rede pública. Em todo o Brasil, os acidentes de trânsito matam cerca de 1,2 milhões de pessoas por ano. Já aqui no Amazonas, de janeiro até o mês de abril, cerca de 104 pessoas morreram vítimas de acidentes
acidente de trânsito. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 25 minutos. Boa noite para você na sintonia certa. E a Zona Franca de Manaus esteve entre os destaques da imprensa nacional neste final de semana. Que está se aproximando aí a definição do projeto final de reforma tributária, e o que está sobrando para a Zona Franca é o cashback como solução na reforma tributária, hein, Karime? Então, Carlão, nesse cashback as empresas recebem em forma de dinheiro o valor que hoje elas possuem na forma de benefício tributário. O economista Serafim Correia explica que esse sistema já foi inclusive usado nos primeiros anos da Zona Franca de Manaus e que dentro desse novo modelo há sim a possibilidade de manter as vantagens do polo industrial de Manaus. Vamos entender mais a respeito do assunto agora com a Ginéia Araújo. A Zona Franca de Manaus tem diversos incentivos fiscais, alguns baseados em 4 tributos que serão extintos com a reforma: os impostos federais, PIS, COFINS e IPI, e o ICMS, que é o imposto estadual. O Centro de Cidadania Fiscal apresentou uma proposta para manter os benefícios da Zona Franca de Manaus dentro da reforma tributária que o governo federal pretende votar ainda esse ano. É a criação de um cashback para que se devolva às empresas em dinheiro o valor que hoje elas possuem na forma de benefício tributário. O economista Serafim Correia explica que o cashback já foi usado pelo governo do Amazonas nos primeiros anos da Zona Franca, criada em 1967. Funciona assim: a empresa incentivada, ela age como se não tivesse incentivos e ela tem que recolher o tributo. Um prazo depois, e no caso do governo do estado do Amazonas era de 60 dias, o dinheiro é devolvido à empresa. Então, pelo que eu estou entendendo, a proposta do cashback é que as empresas do Distrito Industrial paguem o IBS, que no caso vai reunir ICMS, PIS, COFINS, ISS e IPI, elas pagariam, mas 30 dias depois, 60 dias depois, ela receberia esse valor de volta. O Centro de Cidadania Fiscal explicou em entrevista à Folha de São Paulo que o modelo de devolução cashback é mais transparente e dá mais segurança jurídica às empresas da região ao substituir o sistema atual de isenção de impostos nas indústrias do Amazonas, que na avaliação da entidade é incompreensível. Serafim Correia concorda que o cashback pode ser uma das maneiras de tentar preservar ao máximo a Zona Franca de Manaus nesse novo contexto. Nós não podemos querer ter incentivos de um modelo que está sendo extinto dentro do novo modelo. Portanto, nós teremos o máximo. Agora, não sei se esse máximo será igual ao que nós temos hoje. Isso é uma questão de fazer conta e aguardar para ver o avanço das negociações. Pela proposta do Centro da Cidadania Fiscal, a ideia é que o polo industrial de Manaus seja tratado como uma região fora do Brasil do ponto de vista do novo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Com isso, as importações e exportações, ou seja, as compras e as vendas para outros países, seriam totalmente desoneradas do novo Imposto sobre Consumo. Já as vendas de insumos de outras regiões do Brasil para a Zona Franca seriam tratadas como exportações, com direito a crédito de imposto para o fornecedor, o que significa desoneração total. E as vendas de produtos da Zona Franca para o restante do Brasil seriam tributadas com o IBS, importação recolhido pelo comprador, mas a empresa em Manaus não recolhe nada. Esse desenho ainda não garante a vantagem tributária para a região, por isso, a proposta de devolver às empresas do Polo Industrial de Manaus parte da arrecadação do novo imposto. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos seguir falando sobre reforma tributária. Vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo. Então, como é que está a discussão da reforma tributária aí no Congresso Nacional? Atualiza a gente, Cadu. Boa noite. Fala, Cadu. Por que esse riso, Carlão? Essa reforma tributária, Cadu, não sei não. Vai atualizar. Salada, né, o Carlão? Dá uma,
Acho que é o sorriso incrédulo. Boa noite, Karen. É, verdade. Igualzinho o meu também. Boa noite, gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, a reforma tributária ficou meio escanteada, porque a prioridade é a aprovação do arcabouço fiscal que está no Senado. Há uma articulação política para que a matéria pule alguns ritos regimentais que demoram, né? E seja levada direto ao plenário. E assim aprovar o novo marco fiscal em meados de junho. Mas, nos bastidores, a informação é de que nesse momento, Karime, a matéria não está pacificada entre os partidos e que o governo vai enfrentar alguns desafios, ou seja, vai ter que negociar. Portanto, Karime, todos os esforços políticos estão envidados no arcabouço fiscal. Enquanto isso, pau na máquina aí com a CPMI dos atos de 8 de janeiro, CPI do MST, CPI das apostas esportivas, CPI do Grupo Americanas e, quiçá, CPI das ONGs, né, do Plínio Valério, enfim, é muita coisa acontecendo na Câmara e no Senado. E a gente viu e já entendeu, né, Karime, que as CPIs realmente vão interferir no calendário político e econômico do país. Por causa dessa bagunça, né, a reforma tributária ficou ali, no cantinho, mas ainda bem, porque o governo não consegue avançar com essa pauta, sob muitos aspectos. O principal deles é que o governo não consegue entrar em acordo com os estados para vencer as regionalidades. E com relação à Zona Franca de Manaus, o governo estuda duas possibilidades, Karime. A primeira é criar um fundo específico, que a gente já falou sobre isso, para compensar as perdas que as indústrias do Amazonas vão ter com a reforma tributária. E a segunda, Karime, é estabelecer uma tributação adicional sobre os bens fabricados na Zona Franca de Manaus. Por exemplo, a empresa varejista que quiser comprar TVs, celulares, videogames, produtos que são fabricados no Amazonas, vão ter que pagar um imposto a mais para que haja uma diferenciação. Claro que essa lógica não pegou e o governo está voltando atrás. Por enquanto, a estaca é zero, Karime. Esse impasse chegou na imprensa nacional. Além dessa matéria mencionada pela Odneia, o jornal O Globo, por exemplo, estampou a manchete dizendo que o problema do avanço da reforma tributária é a Zona Franca de Manaus. Eu estou quase concordando com isso, tá? Mas por enquanto ainda não. E a gente vem observando, Karime, que os parlamentares nossos aí do Amazonas, que estão naquele grupo de trabalho da Câmara, o Adair Filho, Saulo Viana, Sidney Leite, estão quietos também. Estão silenciosos com relação à reforma tributária, nunca mais evitam falar sobre o assunto, sempre com respostas evasivas, pouco efetivas, e o próprio grupo de trabalho, o grupão em si, está meio perdido também, com a agenda atrasada. O relatório final seria apresentado no dia 16 de maio, que já passou, e até agora, Karime, a data de apresentação do relatório final da reforma tributária ainda não foi remarcada. Tem algo de estranho no ar, viu, Karime? Vamos aguardar o desfecho dessa novela que já é a reforma tributária. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, hoje o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, inclusive ele já está em Brasília, foi recebido com pompas pelo presidente Lula para participar aí da cúpula de líderes da América do Sul. Cadu, teve um festival de críticas por conta aí dessa recepção, não teve, Cadu? Teve sim, Carlão. As críticas vêm de ambos os lados, da esquerda e da direita. Parece que o presidente Lula resolveu fechar os olhos para a figura do ditador Nicolás Maduro. Maduro levou a Venezuela ao caos social, implementou uma política econômica venosa que levou a população à miséria, né? Prendeu opositores, instalou medo entre a população venezuelana, enfim. E, diante de tudo isso, o presidente Lula derrubou todos os impeditivos diplomáticos contra Nicolás Maduro e o recebeu aqui em Brasília, com honras de chefe de Estado, né? E é que vai acontecer amanhã, Karime e Carlão, aqui na capital federal, um encontro com as lideranças de 12 países da América do Sul. E a novidade é a volta da Venezuela a esse grupo liderado pelo Brasil. E a volta de Nicolás Maduro foi, depois de vários anos, né, foi o assunto do mundo inteiro, Carlão. E Lula teve que se explicar. Hoje, por exemplo, ele disse que a Venezuela, assim como Cuba, é uma vítima da direita conservadora brasileira. Vamos ouvir um trecho da fala dele. Você tem clareza que o preconceito contra a Venezuela é muito grande.
você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela. Havia discursos e mais discursos que os adversários diziam: não, porque se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Argentina. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Cuba. Quando, na verdade, o único sonho nosso era ser o Brasil mesmo. A gente queria que o Brasil fosse o Brasil melhor, porque nós já fizemos uma vez o Brasil ser melhor, ser mais democrático, ser mais rico, ter mais distribuição de renda, ter mais educação e ter mais saúde. Isso nós já fizemos uma vez. Portanto, essa relação, Maduro, essa volta da relação Brasil e Venezuela é plena. 18 horas. É a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recebendo, depois de quase 8 anos sem vir ao Brasil, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Cadu, muito controversa, porque essa frase, toda essa recepção do presidente Lula, ele conseguiu uma unanimidade. Direita e esquerda são contra o posicionamento dele, fora toda a situação diplomática que ele acarretou aí com esse posicionamento, né, Cadu? Isso mesmo, Karim, matou a pau aí. Sob o aspecto diplomático, não é hora do Brasil polemizar, né? Não é isso? Sim. O Lula tem um certo protagonismo na pauta ambiental, mas parece que ele se empolga e acaba evidenciando a agenda de esquerda. E não é hora de ideologizar a política externa, senão ele vai cometer os mesmos erros do governo anterior. A gente lembra que Jair Bolsonaro ideologizou por meio do Ernesto Araújo toda a sua agenda de política externa e acabou sendo criticado bastante, um dos motivos aí para desaprovação de seu governo na época. E sobre a dívida da Venezuela com o Brasil, o governo quer criar um grupo de trabalho para tentar equalizar essa dívida aí, que hoje está em 1 bilhão e 200 milhões de reais com o BNDES. Esse é outro ponto aí que a direita critica muito, né? Que o BNDES emprestou dinheiro à Venezuela e a Venezuela deu calote. Então o ministro Fernando Haddad informou hoje que vai ser criado esse grupo de trabalho para tentar se chegar a um acordo para a equalização dessa dívida. Vamos aguardar. Karime Carlão. Cadu, está confirmada para amanhã a votação pela Câmara dos Deputados do marco temporal da demarcação de terras indígenas. Está aí outro assunto polêmico, né, Cadu? Outro assunto polêmico, Karim, está previsto para amanhã mesmo a votação do texto base desse projeto de lei de 2007 que estabelece o marco temporal para a demarcação de terras indígenas no Brasil. O que isso significa? Que as terras indígenas passíveis de demarcação só vão pertencer verdadeiramente aos indígenas se eles provarem que estão na terra antes do dia 5 de outubro de 88, que é a data de promulgação da Constituição Federal. Isso complica e muito a situação de centenas de etnias, Karim, no Brasil inteiro, que estão aí assentadas em terras há menos tempo que 1988, né? Então é possível, Karim, que amanhã haja uma derrota aos povos indígenas. Por quê? Karim, a tendência é aprovar o projeto. A bancada ruralista é quem vem tocando essa pauta com muita pressa e ela conta aí com o apoio de outras bancadas, como a bancada evangélica, a bancada da bala, né, que é a chamada bancada da segurança pública. É o centrão ali se ajudando. Uma mão está lavando a outra. E a informação de bastidor, Karim, é que o STF também teria lavado as mãos. Até porque não houve nenhum pronunciamento oficial da Suprema Corte, já que a Câmara dos Deputados está se antecipando ao julgamento do marco temporal que estava previsto para agora, dia 10 de junho. Havia um julgamento previsto, pediram vistas à análise do processo, né? Tanto que havia um acampamento bem grande durante o julgamento, isso aqui foi no ano passado, e parou tudo porque pediram vistas, e agora seria retomado agora dia 10, e a Câmara resolveu passar por cima desse calendário do Poder Judiciário. Mas parece que está tudo dentro de casa, viu? Tudo no acordo. E o governo espera mesmo que a Câmara aprove essa matéria, viu, Karim? Mas espera também que o Senado desacelere esse ritmo de aprovação, sente um pouco em cima dessa matéria, até que haja um acordo entre as partes. Outra matéria que deve ser votada amanhã pela Câmara, Karim, é a medida provisória que analisa a reestruturação do atual governo. A gente lembra que este governo tem agora 37 ministérios, mas para que continue com essa estrutura é preciso da aprovação do Congresso Nacional. E a comissão especial que analisou preliminarmente
A medida provisória, formada aí por senadores e deputados, ampla maioria do Centrão, fez mudanças que levaram ao desmonte dos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. E o placar, no momento, Karime, é de derrota para o governo. Vamos aguardar, porque vai ter muita conversa, muito cafezinho para tentar reverter esse quadro. Mas é possível que a gente veja mais uma vez, Karime, a força do poder legislativo sobre o poder executivo. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em Manaus vai receber esta semana os debates sobre a construção do plano plurianual do governo Lula. A confirmação foi feita pelo PT no Amazonas, depois de reunião com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é o Márcio Macedo. Pois é, Carlão, e aqui em Manaus, um dos objetivos do debate é abordar as pautas ambientais e as necessidades de desenvolvimento sustentável da Amazônia. Vamos conferir mais informações agora na reportagem de André Meirelles. Ninguém melhor que a sociedade para identificar as próprias necessidades e indicar quais políticas públicas e ações governamentais devem ser priorizadas. Partindo dessa premissa, o governo federal abriu no âmbito do Plano Plurianual, PPA, o principal instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo do Executivo, alguns canais de consulta pública na busca por sugestões da sociedade civil e dos cidadãos. Por meio do chamado PPA participativo, é possível a todos indicar onde o governo deve gastar parte dos recursos públicos previstos no orçamento, como explica Fernando Sertan, diretor de coordenação do Sistema de Planejamento. A gente está falando aí com duas prioridades do PPA, que são as agendas transversais, públicos específicos, e também com a regionalização do PPA, né? Com aquele projeto de incorporar as prioridades dos planos regionais de desenvolvimento no PPA. Então, essa desagregabilidade dos indicadores tem que estar, tem que estar muito presente, né? Em Manaus, a plenária de debates acontece nesta sexta-feira. O PPA é uma lei que tem uma duração de 4 anos e, no caso do Amazonas, contará com a presença de diversos movimentos sociais e da sociedade civil organizada. A inscrição para participação nas plenárias estaduais será feita pela página gov.br/PPA participativo. O credenciamento no dia da plenária dará direito a priorizar e apresentar novas propostas apresentadas pelo governo federal e pela sociedade civil. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Quando são 6h42 em Manaus, nós vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã, terça-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do clima, tempo para esse dia 30, a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 56% e 95%. Olha só, o Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje, elevando a marca no Porto de Manaus para 28 metros e 7 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Olha só, hein, o prefeito Davi Almeida sancionou o Plano Municipal de Cultura nesse domingo na Casa de Praia Zezinho Correia, no Complexo Turístico Ponta Negra, Karime. Olha aí. Exatamente, Carlão. O plano reúne estratégias e metas para orientar o poder público na formulação de políticas culturais pelos próximos 10 anos. A repórter Nathalie Moraes acompanhou o evento, conversou com o prefeito Davi Almeida e traz os detalhes pra gente agora. A lei que cria o Plano Municipal de Cultura foi sancionada pelo prefeito Davi Almeida na noite deste domingo aqui em Manaus. A assinatura foi no Casa de Praia Zezinho Correia, no Complexo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste aqui de Manaus, com apresentações de artistas locais. 70 anos de espera. Hoje nós temos o nosso conselho é aprovado, o nosso CPF, que é o conselho, o plano e o fundo. Isso vai dar oportunidade para que a gente possa expandir a cultura e a arte para toda a cidade de Manaus. E agora é um plano de governo, não depende mais do gestor que vai entrar. Quem entrar vai ter que seguir o plano de levar arte e cultura para todas as áreas da cidade de Manaus.
O plano reúne um conjunto de diretrizes, estratégias e metas para orientar o poder público na formação de políticas culturais pelos próximos 10 anos, além de abrir portas para recursos e investimentos na área cultural, como explica o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Tenório Teles. Olha, esse é um momento histórico para a cidade de Manaus. Eu estava pensando ainda há pouco no que isso representa, porque está completando 70 anos que essa luta começou. Ela começou na década de 60 do século passado, na gestão do governador Arthur Reis, sob a coordenação do poeta Elson Farias. Ele começou esse debate sobre a cultura na cidade de Manaus e, pasme, 70 anos depois, Manaus ganha seu Plano Municipal de Cultura, que vai ser fundamental para o estabelecimento de políticas públicas para a cultura da nossa cidade, para o povo de Manaus e para os artistas da nossa cidade. O diretor-presidente da Manaus CUT, Oswaldo Cardoso, destacou que agora Manaus passa a receber um auxílio do governo federal para investimentos na área. Agora nós vamos nos integrar diretamente à plataforma do governo federal, que vai facilitar para que nós venhamos receber mais recursos e venhamos fomentar mais ainda a classe artística. Hoje, a classe artística de Manaus tem uma constituição para chamar de sua, que é o Plano Municipal de Cultura. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, e na última sexta-feira a Justiça aqui do Amazonas concedeu liberdade para que a Amazonas Energia volte a instalar os novos medidores aéreos, que a empresa chama de Sistema de Medição Centralizada, e ninguém quer, Karime. Pois é, Carlão. Bom, isso sem ser multada, né, Carlão? Bom, para saber como é que está essa situação entre prefeitura e concessionária, vamos conferir agora a reportagem de André Meirelles. A Justiça do Amazonas proibiu a Prefeitura de Manaus de multar a concessionária Amazonas Energia pela instalação dos novos medidores aéreos. Conforme a lei municipal, a concessionária até então estava proibida de instalar os medidores nos postes da cidade, pelo fato de causar poluição visual. Só que para o juiz Ricardo Salles, da Terceira Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Amazonas, a lei aprovada na Câmara dos Vereadores é inconstitucional e, com a determinação do juiz, a concessionária de energia pode instalar os medidores sem correr o risco de ser multada. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Caio André, e também autor da lei de proibição dos novos medidores, disse que lamenta a decisão da Justiça em favorecer a concessionária e que buscará medidas cabíveis. É lamentável que a Justiça entenda dessa forma. Eu sei que é uma decisão preliminar, não é o mérito ainda da questão, e justamente por isso, por não estar ainda tratando-se do mérito, há um prejuízo muito grande para a cidade de Manaus, principalmente para os munícipes, para os consumidores, que reiteradamente vem demonstrando que não querem a implementação desses medidores aéreos, e não é por uma questão de furto de energia, muito pelo contrário. As pessoas têm medo do medidor aéreo, haja vista que ele traz uma insegurança, é um emaranhado de fios, aumentando ainda mais a poluição visual na nossa cidade, e nós atendemos os anseios da população, aprovamos aqui esta lei, foi sancionada pelo prefeito, e agora, infelizmente, a Justiça, ainda sem apreciar o mérito, traz essa decisão que nós lamentamos profundamente e iremos entrar com as medidas cabíveis. A Amazonas Energia alegou que a lei municipal está em confronto com a legislação federal e atos normativos da Agência Nacional de Energia Elétrica. Por meio de nota, a empresa disse que permanece cumprindo o que foi estabelecido pela lei municipal e segue apenas realizando manutenção e serviços essenciais na energia elétrica até que a conclusão do processo seja feito na Justiça. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 49 minutos. Chegou a hora da gente falar sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, seja bem-vindo, muito boa noite. Então, Cíntia, o polêmico prefeito de Borba, Simão Peixoto, que estava foragido, se entregou à polícia, não é isso mesmo, Cíntia? Conta pra gente. Boa noite, Karime, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, que história, né? Ele ficou foragido por 6 dias, prefeito de Borba, como disse Karime, e se entregou para a polícia hoje. Ele foi afastado pela Justiça do Amazonas por até 90 dias e agora o vice-prefeito, Zé Pedro Graça,
foi empossado como prefeito de Borba. Vamos lembrar que o Ministério Público deflagrou uma operação para desarticular aí um esquema de corrupção no município. 9 parentes de Peixoto, servidores públicos, assessores e empresários foram presos no âmbito dessa operação, que é a Garrote, e o Peixoto fugiu numa lancha junto com a primeira-dama Aldine Mirella, que também é investigada. Hoje ele se entregou e a gente continua acompanhando para saber mais como é que vai continuar essa história. Karime, Carlão. Bom, e temos aí de novo, o que a gente tem de novo sobre as emendas milionárias dos parlamentares para o Amazonas Futebol Clube? Ô time para ganhar dinheiro. Já quero. Então, há emendas parlamentares aí destinadas para o Amazonas Futebol Clube. Uma é da deputada Joana Dark, de 3,5 milhões de reais. Segundo a deputada, o dinheiro vai ser aplicado em uma escolinha de base. Essa escolinha, ela ainda não existe. Caberá ao Amazonas Futebol Clube fazer do zero, de acordo com o que a deputada falou. Para isso vai receber essa bolada aí 3,5 milhões, que já foi empenhada, ou seja, já foi carimbada aí para o time para esse destino. Depois tem que ser liquidada e depois paga conforme o trâmite normal. Por que eu estou falando disso? Porque tiveram umas mudanças em documentos que eu vou já chegar lá. No portal da transparência da Cefaz, o objeto da emenda da deputada fala em contrato de patrocínio. Já na nota de empenho fala do tal projeto de escola base. A bancada União Brasil destinou 2 emendas para o Amazonas Futebol Clube, uma de 9 milhões e uma de 1,5 milhão, mais ou menos ali. Só que essa informação já não aparece mais no portal da transparência. Primeiro sumiu a de 9 milhões e hoje, pela manhã ainda estava, pela tarde a de 1,5 milhão também sumiu. Ou seja, estão modificando o documento e isso é um movimento suspeito, né? Suspeito de quem parece querer esconder alguma coisa. Outro lugar em que poderiam estar essas emendas seria na LOA, Lei Orçamentária Anual. Mas mesmo aquela emenda da deputada Joana Dark, que ela já confirmou e já está empenhada, não consta no documento de 2023, na LOA 2023. Nas redes sociais, a deputada Joana Dark foi bombardeada com perguntas sobre esse caso e, em alguns casos, ela reagiu ofendendo quem perguntava. Não pode perguntar. Chegou a dizer que tem gente da imprensa que está sendo paga para falar mal dela. A gente até já falou disso aqui. Eu avisei nas redes sociais que vou levar esse assunto, que tem, para quem tem, né, recursos e competência para fiscalizar, inclusive essas mudanças que aconteceram recentemente. A deputada ameaçou processar a mim e pessoas da imprensa. Aliás, ela ameaçou processar uma galera também naqueles comentários lá. Ela disse que eu estou publicando fake news e, enfim, toda a imprensa que deu esse assunto, e que eu falei, né, que vou levar isso para o MP e para o TCE. Ela disse que também vai levar para o MP e para o TCE. Eu não sei como ela pretende se autorrepresentar, mas amanhã mesmo eu vou protocolar uma representação e a gente espera que esses órgãos tratem esse assunto com a seriedade que ele merece, né? Sem dúvida. Além da deputada Joana Dark e a bancada do União Brasil, outros parlamentares e partidos mandaram emendas para esse time. Tem o PP/PL, que mandou 900 mil, mais ou menos. PSC também mandou a quantia igual. O deputado Saulo Viana, que agora é deputado federal, mas antes era deputado estadual, mandou 750 mil, pra gente arredondar aqui, né? Tony Medeiros mandou 550 mil. E Dr. Gomes também mandou 550 mil. Ao todo, tirando as emendas do União Brasil que desapareceram, dá mais ou menos ali uns 9,5 milhões de reais para esse time. Foi isso, Karime, Carlão. Nossa. Olha só, falando aí, né, continuando as polêmicas, né, o João Gomes, aquele cantor, ele cantou, se apresentou em Amundá, Cíntia? Rolou o show? Rolou o show e a gente vai continuar falando de emenda parlamentar. Por quê? O deputado Abdala Frache mandou 200 mil. Olha aí. Para pagar aí parte desse show, que era 500 mil. E ele subiu ao palco lá da exposição agropecuária de Inhamundá para falar que haverá um retorno cultural, social e econômico disso. Por isso ele aplicou os 200 mil nesses poucos minutos de show de João Gomes. Ele falou em 200 mil, né? A parlamentar falou em 200, o parlamentar falou em 200, mas
O vice-prefeito, que é o Neto Carvalho, foi quem anunciou e falou que era o Abdala quem estava patrocinando ali e tal. Ele falou em 500 mil. Então, há um desencontro aí, mas o fato é que o show custou 500 mil e foi pago com dinheiro público, ainda que não tenha sido da prefeitura, como a gente já tinha falado por aqui. Então, sim, rolou show e, apesar do Ministério Público, o promotor de justiça Márcio Pereira de Mello achar que foi extravagante ter pedido a suspensão dessa aplicação aí do dinheiro, porque a cidade tem outras prioridades, como cuidar, por exemplo, do lixão a céu aberto. Tenho certeza que a saúde pública, as escolas também precisavam aí de um upgrade, falta de uma para onde ir esse dinheiro, né? Exato, afinal de contas pode não ter sido dinheiro da prefeitura, mas é dinheiro sim do contribuinte, pode ser dinheiro usado, nosso, né? Sim, a parte boa, assim, a sorte que temos é que, por lei, os parlamentares são obrigados a destinar grande parte do dinheiro de emenda parlamentar para a saúde. Então, eles não têm como fugir disso. É o que tem para hoje. Pelo menos isso, né? Obrigada. Cíntia Blink, boa noite, bom boa trabalho. Noite, tchau, até amanhã. tchau. Valeu, Cíntia. Agora 6h55. 18 horas. Nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje, segunda-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para essa noite, madrugada, é chuva, né? Pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. Mais chuva. Exato, 90% de chance de chuva. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima continua quente, tá? 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 54% e 96%. Mix. 18 horas. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes, hoje com André Meirelles. Então, André, tivemos um domingo de surpresas e também de muita polêmica sobre a arbitragem, né? Porque o Giro, né? O Manaus perdeu mais uma vez fora de casa, né, André? Conta pra gente. Pessoal, boa noite mais uma vez aos nossos ouvintes. E pela terceira vez em 3 jogos como visitante nesta edição da Série C do Campeonato Brasileiro, o Manaus FC saiu com derrota. O Gavião do Norte visitou o Ipiranga no estádio Colosso da Alagoa e foi esperado por 2-0, em duelo válido pela 5ª rodada da competição. William e Eric Farias marcaram os gols da vitória do Canarinho. Próximo jogo do Manaus é contra o Volta Redonda. Será sábado agora, aqui na cidade de Manaus. Olha só, Karime, Carlão, daqui a pouquinho mesmo, né? 7 da noite, o Amazonas enfrenta aí o Floresta no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Já estão se aquecendo lá, inclusive. Estão se aquecendo já dá para acompanhar aí. A partida é válida pela 5ª rodada da Série C do Brasileiro. A equipe amazonense tenta a 2ª vitória seguida fora de casa na competição. Legal. E este final de semana foi marcado por superação do Corinthians, que venceu a primeira depois de 8 jogos sem vitória aí, Carlão. Olha aí. E venceu nada mais, nada menos que o poderoso Fluminense. Isso com um resultado bom, de 2-0. E Palmeiras e Atlético Mineiro ficaram no empate no jogo de muitos protestos contra a arbitragem, né? E mais uma vez o técnico Abel Ferreira se meteu em uma confusão. Ele tomou aí o celular de um jornalista ao ser flagrado discutindo com os árbitros do jogo. E hoje, diante da repercussão, Abel ligou para o jornalista e pediu desculpas. A pessoa, Karime, Carlão, tomaram o celular aí. Pelo menos o outro pediu desculpa, mas ia ser uma confusão feia se fosse comigo. Não pode. E agora, os flamenguistas aí, olha só, e no Flamengo, o Marinho foi multado e afastado do elenco de jogadores. O atacante, ele treinava em um período alternativo por tempo indeterminado. Isso porque Marinho se recusou a viajar para o Chile na semana passada pela Libertadores. E também tem notícia para os vascaínos. No Vasco, o clima é de desespero. Pela 2ª rodada consecutiva, o time Vasco se vive mantém no desespero. Por que Desculpa, será? segue daí, por que será? Porque o time se mantém na zona de rebaixamento e a diretoria do clube pediu uma reunião de emergência com o conselho de administração da SAF. Bagunça com o Vasco não, hein, Carlão? Por que isso? Para discutir a saída para o time se reabilitar.
que não é nada fácil, né? E o Botafogo continua cada vez mais líder, com 21 pontos. O Fogão permanece líder isolado, seguido pelo Palmeiras, que tem 16 pontos, e São Paulo com 15 pontos. Tem uma informação que a gente também traz aqui rapidamente, que é do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, baniu do futebol o jogador Romário, ex-Vila Nova, por participação no esquema de manipulação de resultados investigados aí pela Operação Penalidade Máxima do Ministério Público. Além disso, terá que pagar uma multa no valor de R$25 mil. Karime, Carlão. Valeu. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu. Agora 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As Forças Armadas têm causado grandes prejuízos ao crime organizado no Amazonas. Dezenas de embarcações e toneladas de drogas foram apreendidas ou destruídas nas últimas semanas. Os prejuízos já somam mais de R$71 milhões, aponta o Ministério da Defesa. As ações fazem parte da Operação Ágata Amazônia, que reúne diversos órgãos do governo federal no Amazonas. São mais de 1.300 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica na área. A ação, que começou na tríplice fronteira do Brasil, Colômbia e Peru, agora chega à região central do estado. Tem a participação da Polícia Federal, polícias estaduais, IBAMA, ICMBio, FUNAI, CESAI, entre outras. Só entre os dias 16 e 23 de maio foram apreendidos mais de 1.115 quilos de droga. Ou seja, os resultados da operação vão aprovando, mais uma vez, que os crimes ambientais na região têm ligação estreita com o crime organizado e com o narcotráfico. 18 horas. 7-1, Karime, finalizando 18 horas de hoje. Boa noite, um beijo e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.